Olá, bem-vindos à aula 23 do nosso curso Aprenda JavaScript. Nessa aula eu vou falar sobre a sintaxe spread e rest. Eles também são conhecidos como operadores spread e rest, ou operador de espalhamento e operador rest, mas formalmente eles não são operadores. Se parecem um pouco, por isso que às vezes a gente acha que são operadores, mas formalmente não são. Bom, o que eles fazem? A gente já viu brevemente a sintaxe de espalhamento na última aula, onde a gente utilizou para espalhar ou propagar as propriedades de um objeto dentro de um outro objeto. Mas esse espalhamento não vale apenas para objetos, vale para qualquer elemento que seja iterável. Então serve também para arrays. E a gente pode espalhar em qualquer lugar que espere uma lista de valores ou uma lista de argumentos. Então a gente vai ver isso em alguns exemplos. Bom, vamos começar com um exemplo simples, o mesmo que a gente fez na última aula. A gente tem aqui um objeto, let pessoa, com duas propriedades, nome João e sobrenome Moraes. A gente pode espalhar estas propriedades dentro de um outro objeto. Então estou usando aqui pontinho, pontinho, pontinho. Parece um operador, mas não é. Pontinho, 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 pessoas. Então, o nome e o sobrenome vão entrar aqui no copy. Então, a cópia vai ser um outro objeto, mas com as mesmas propriedades do pessoa. Mas isso não serve apenas para objetos, pode ser também utilizado em arrays. Nesse exemplo aqui, eu vou espalhar uma array. Eu tenho aqui uma array, números, array é definida por colchete. Vamos ver mais sobre arrays um pouco mais para frente no curso, muito em breve. E aqui eu vou espalhar os elementos dessa array nesta outra array que eu chamei de copy. Então, copy vai ser 0, 1, 2. Eu posso misturar objetos com arrays. Então, vamos dizer aqui que eu tenho uma array, nomes, João, Paulo e George, e eu vou espalhar estas propriedades aqui dentro deste objeto. Bom, uma array também é uma coleção de chave e valor, só que as chaves são os números. Então, aqui vai se manter, eu estou espalhando as propriedades dos nomes, e aí a chave vai ser 0, porque isso aqui é o elemento 0, nome João, chave aqui vai ser Paulo, vai ser 1, e a chave do Jorge vai ser 2. Eu posso espalhar também quando eu executar uma função. Por exemplo, aqui temos a função soma, que soma x e y, tem duas propriedades, então eu tenho que passar dois argumentos. Se eu tiver aqui uma array, let números, os elementos, dois elementos, 1 e 2, eu vou espalhar essa array números. Então, o 1 vai ser o argumento do x e o 2 vai ser o argumento do y. Alguns outros exemplos. Eu não preciso... o espalhamento não precisa ser a única coisa que eu vou colocar no meu local. Eu posso intercalar o espalhamento de objetos com outros argumentos. Por exemplo, eu tenho aqui duas arrays início e fim. Início tem 3 elementos, 1, 2, 3. Fim tem 2 elementos, 5 e 6. Então aqui eu estou criando uma nova array. Eu começo espalhando o início. Então vai ser 1, 2, 3, vírgula 4, depois o 4. E depois eu espalho o fim, 5, 6. Então esse meu números aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posso fazer a mesma coisa com objetos. Algo que a gente tem que ter cuidado com objetos é que se a gente utilizar a mesma chave, esse objeto não pode ter duas chaves iguais. Então, ele vai sobrepor a chave que já existe. Por exemplo, temos aqui um objeto pessoa, temos duas chaves, nome e sobrenome. Então, eu estou espalhando pessoa, então aqui vai entrar nome e sobrenome. Se logo depois eu colocar a mesma chave, o valor vai sobrepor. Então, o Paulo vai sobrepor o João, e o resultado é aqui, nome Paulo, sobrenome Moraes. Bom, vou falar agora sobre a sintaxe do REST. Ela é muito parecida, pelo menos como a gente escreve, ela é idêntica, pontinho, 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 ou alguma coisa, porém ela tem um comportamento inverso do espalhamento, que meio que ela agrupa. O spread espalha e o REST agrupa. Como assim? Vamos ver por exemplo. Temos aqui uma função exemplo. Note que, como parâmetro da função, eu estou colocando ponto, 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 parâmetros. O que isso quer dizer? Que tudo que eu passar como argumento dessa função vai ser agrupado
neste objeto, mais especificamente nesta array. Vai agrupar numa array chamado params. Então, só para mostrar aqui, eu dei um console log. Se eu executar exemplo 1, 2, 1, 2 vão formar uma array que vai entrar no params. E se eu der um console log params, eu vou ver aqui uma array 1, 2. Se eu botar exemplo 1, 2, 3, 4, vão formar uma array na variável params. Então veja que isso é uma forma de criar funções que podem aceitar um número arbitrário de elementos. Bom, qualquer função aceita um número arbitrário de elementos, mas aqui todos esses elementos que eu passar para a função vão entrar nesta variável params, ou nessa propriedade params. Desse parâmetro params, melhor dizendo. Bom, aqui um exemplo de uma função que aceita um número arbitrário de parâmetros e faz alguma coisa com eles. No caso, vai somar os parâmetros. Então, vamos ver primeiro essa função. Essa função agrupa tudo que eu passar no params. Então, eu tenho aqui uma variável total. Eu vou, como esse params é uma array, eu vou dar um for de i igual a 0 até i menor que o tamanho da array, i mais mais, e em cada iteração eu vou somar o valor no total e no final vou voltar o total. Então, se eu passar 1, 2, 3, essa função vai somar esses 3 argumentos. 1, 2, 3 vai dar 6. Se eu passar 5, vai dar 15. Então, note que eu não preciso criar uma função para cada quantidade de argumentos. Eu crio uma função só com o número arbitrário de argumentos, e estão todos aqui dentro dessa array params, e aí dentro dela eu faço o que eu quiser. Bom, um outro exemplo. Aqui eu tenho uma função que tem 3 argumentos, sendo que 2 são normais, e depois desses 2 normais, tudo que eu passar além do nome e sobrenome vai ser agrupado nesta outra variável chamada outros, que vai ser uma array. Então, se eu executar essa função passando 4 argumentos, João vai para nome, Moraes vai para sobrenome, e o que vier depois, no caso, programador e 42, vão entrar aqui no outros como array. Se nós dermos um console log, por exemplo, já está aqui um console log no outros, o resultado vai ser o programador e o 42. Então, esses são exemplos como utilizamos a sintaxe spread e rest, e ela é muito utilizada em JavaScript. Ela facilita muito a nossa vida.